Jesus é o Senhor. Amém, amém e amém. Amém. Jesus é o Senhor. Aleluia, amém. Graças a Deus, né, por estarmos aqui, por mais uma oportunidade. Amém, amém. Passarmos esses dias aqui juntos, né? Amém. Onde pudemos estreitar mais os laços. Amém. Sempre que há comunhão, sempre que há comunhão em que os irmãos almoçam juntos, comem juntos, né? Verdade, Convivem, acontece mais um estreitamento de laços, de vínculos, né? Verdade. E isso realmente é muito bom. Amém. Senhor Jesus, Amém. nós estamos sendo aperfeiçoados, né? Amém. Então hoje já é domingo, estamos aqui, talvez a nossa última reunião, né? Com os irmãos nesse ano. Próximo ano tem mais retiro. Amém. Mas graças a Deus, porque nós oramos bastante por esse retiro, né? Para que o Senhor pudesse operar, pudesse abençoar. E graças a Deus, decisões foram tomadas aqui, vidas foram restauradas, né? Pessoas que com certeza já estavam recebendo bastante orações. Verdade. E esse é o evangelho mais eficaz. Verdade. Porque às vezes você pode falar e aquilo ali não surtir tanto efeito. Mas quando você, além de falar, você está orando, Sim. né? Ali Amém. por trás, ali um pano de fundo, você está com muita oração. Amém. Aí Deus ele começa a agir. Verdade. Deus começa a operar, né? Amém. Eu recentemente tive uma experiência que eu fiquei assim exultante diante de Deus, né? Amém. Porque tinha uma pessoa que eu não conseguia falar, não me sentia assim muito à vontade, né? Uma pessoa mais de idade e tal, e eu não tinha assim muita liberdade. Mas algumas coisas acontecendo, aquele incômodo gerando dentro de mim, né? Sofrimento ali na família e tal. E eu passei a orar bastante sobre aquele assunto, Sobre a causa, né? E chegou um ponto de eu orar, assim, às vezes, de orar fervorosamente mesmo, né? Amém. E falava com convicção, fiz uma prova com Deus. Senhor, como pode isso acontecer? O Senhor está vendo uma família, uma mãe sofrendo tal. E no primeiro dia, no segundo dia, depois que eu orei, não aconteceu nada aos meus olhos físicos, né? Sim. Porque essa pessoa ainda ela queria voltar à mesma prática antiga, né? Mas eu continuei orando, né? Amém. Ele pediu um dinheiro emprestado e eu orei sobre aquele dinheiro. A mãe falou, fulano está pedindo dinheiro e tal, tá. E eu, Senhor Jesus, faça queimar a mão dele quando ele pegasse dinheiro para comprar aqui. Eu continuei orando, né? Amém. E aí depois, no outro dia, ele tomou uma decisão que eu, puxa vida, só pode ter sido Deus mesmo, né? Amém. Uma decisão que alegrou a família e deu esperança para todos nós, né? Amém. Então, e agora ele está em um lugar em que é uma casa que tem, foi lá, onde o evangelho é anunciado, os pastores cuidam, né? E ali ele vai ser cuidado do seu vício e ainda vai receber a palavra de Deus, né? Então, irmãos, a oração, quando nós oramos, né, com fé, com convicção, se for da vontade de Deus, Deus vai agir. Que os irmãos me entendam, às vezes Deus, ele precisa que você se disponha. Um momento assim, meio que de loucura, né? Lembra no Antigo Testamento, o pessoal rasgava as vestes quando algo acontecia, né? Porque o desespero, entre aspas, ali era tão grande que eles rasgavam as vestes, faziam jejum em pano de saco. Por quê? Existia um clamor dentro deles que eles não conseguiam segurar. Então, eles faziam aquela oração sem ser aquele superficial, como os hipócritas, para serem ouvidos, palavras bonitas, que nem eles mesmos entendem, né? Às vezes tá falando coisas que não tem nada a ver, mas aquilo que vem do seu coração, e ali Deus realmente escuta, e como já é da vontade dele salvar, ele vai salvar, né? Amém, amém. Se porventura for algo que ainda não é da vontade dele, ou no tempo dele, né? Mas mesmo assim, continue orando, que isso vai te fortalecer, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Então eu agradeço muito a Deus por esses 2 dias, pela vida do Guilherme, de todos que foram batizados, né? Porque é realmente uma alegria, né, Luciano? Amém. Você juntos ali, a família, servindo ao Senhor. Eu até perguntei ali as 2 jovens que estavam ali, né? Deve ter sido difícil para vocês deixar a festa. E elas falaram, não, a gente nem gosta muito de festa. Graças a Deus. Então, realmente, irmãos,
lá fora, muitas pessoas estão na cabeça deles, né? Estão no melhor final de semana do ano para os fatimenses, né? Porque são 3 dias de festa e tal, mas o vazio vai continuar lá, né? Hoje já tem muita gente sentindo vazio, né? Porque isso não satisfaz, isso não preenche, né? E ele estava me mostrando hoje uma mensagem, hoje ali no batismo, né? Ele postou uma frase, você lembra da frase? Lembro. Falei que bom é Deus e a gente tem que se apegar somente a Ele, não? Amém. Postou no status. E aí responderam como? Aí mandaram foto de cachaça. Mandaram uma foto de uma lata, 1 litro de Heineken, né? A lata de cerveja. Né? Então você vê, ele, o rapaz aqui, graças a Deus, pregando, anunciando a mensagem de Deus, mas as pessoas viram os stories dele e comentaram com uma Heineken lá. É como se não quisesse ver a pessoa em um bom caminho. Falou assim, cuida, e mandou a foto. Então, isso é amizade? Né? Não é uma amizade verdadeira, porque se a pessoa vê a outra em um caminho que está melhorando, buscando, né? Sim. Porque aqui você não vai ver essas coisas erradas. Nós temos defeitos? Temos. Sim. Né? Nós somos seres humanos. Mas estamos procurando, estamos no caminho de Cristo para sermos aperfeiçoados. Amém. Então que vocês sigam tendo esse viver de renúncia, mas o caminho é estreito, é apertado, mas é o que conduz para a vida eterna. Lá o caminho é largo, pode tudo, né? É traição, é roubo, é um monte de coisa, brigas, violências, mas depois o caminho estreito eles não passam, né? Então, que Deus tenha misericórdia e vamos orar para que Deus alcance a vida deles. Né? Amém, amém. O melhor lugar em que um ser humano pode estar é na presença de Deus. Amém. Né? Eu Na quero. presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, por quê? Você está salvando o seu ser. Nós somos corpo, alma e espírito. As pessoas só alimentam o corpo, né? Alimentam a alma, mas o espírito está morto, né? Não olham mais para Deus, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, todos pecaram e estão carecendo da glória de Deus. Mas há um povo na terra, né? Há um povo na terra que se importa com a vontade de Deus. E nós fazemos parte desse povo. Não somos os únicos, os exclusivos, mas fazemos parte do povo de Deus. E um dia, né, no reino, na Nova Jerusalém, todos nós vamos estar juntos, compartilhando, né, do amor de Cristo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Nós desfrutamos ontem daquela peça teatral e hoje eu vou desfrutar também sobre Paulo e Silas, né? Amém. Sobre a mesma peça que nós fizemos. Vocês acharam bonita a peça? Nós estávamos um pouco nervosos ali, mas nós oramos antes de apresentar. E graças a Deus, amém, graças a Deus, pelos testemunhos, né, algumas pessoas puderam ser tocadas e ganharam realidade, né, daquela encenação. Então hoje nós vamos dar continuidade ao que o Tiago falou ontem, de Atos 16 sobre a peça. Vamos ler Atos 16, o versículo 1 ao 10. Cada irmão vai lendo o versículo em voz alta, por favor. 16 do 1 ao 10. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Amém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé dia a dia, aumentavam em número. Amém. E percorrendo a região Gálatas, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pegar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia,
intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, tornando a Mísia, desceram para Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Passa, aleluia, e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos Imediatamente. para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui nós vemos o primeiro ponto que eu gostaria de tocar, é que a agenda é do Espírito Santo. O homem faz um plano, se prepara para algo, mas no final quem dirige é o Espírito Santo. Amém. Isto é, se formos sensíveis. O que é isso, Espírito Santo? Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós recebemos o dom do Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo habitando dentro de nós. É a vida de Deus que habita em você. E esse Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem personalidade, ele tem uma vontade, né? Ele é um com Deus e ao mesmo tempo é o próprio Deus habitando em nós. Então tem a sua própria vontade, a sua própria direção. E aí agora você vai ter a sua mente, os seus pensamentos, a sua vontade, mas também dentro de você vai ter o Espírito Santo que corresponde à vontade de Deus. A Bíblia diz: a unção que dele recebeste permanece em vós. Sim. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine coisa alguma, né? verdadeira, Porque ela é não é fiel, ela é verdadeira, ela não é falsa. Então ela ensina. Amém. Então alguns cristãos que têm comunhão com Deus e são sensíveis, tem coisas que eles sentem o Espírito Santo falando. É algo no seu interior, uma voz tão forte que te impulsiona a fazer aquilo, né? Então, aqui, o apóstolo Paulo, no versículo 6, eles estavam percorrendo a região frígio-gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Tentaram ir para uma cidade chamada Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então você vê aqui que eles eram sensíveis ao Espírito Santo. Às vezes você quer fazer algo e o Espírito Santo diz: não faça isso. É o Espírito Santo quem está tocando ali. Isso mostra o quê? Se você não faz o que o Espírito Santo está pedindo para não fazer, você é uma pessoa obediente. Então, irmãos, a nossa vida está nas mãos de Deus e nós devemos fazer o que Deus toca em nós para fazermos. Se nós formos filhos rebeldes ou filhos imaturos, nós vamos quebrar a cara muitas vezes porque vamos estar fazendo a nossa vontade. E a nossa vontade nem sempre é a vontade de Deus. Então, quando decido ir por um caminho que não é o caminho que Deus quer que eu vá, né? Lá no final, como a própria Bíblia diz, né? Há caminhos que ao homem parece ser certo, mas ao final, né, dá resultado de morte, né? O resultado é morte. Então, quando nós somos sensíveis ao Espírito Santo e nós seguimos a direção, aí você vai ver o resultado. O resultado é paz, o resultado é alegria, porque foi direcionado pelo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo aqui, ele foi obediente. À noite ali, não sei se ele... À noite sobreveio a ele uma visão, no qual ele viu uma pessoa, um varão macedônio que estava em pé, e lhe rogava: venha para cá, passe a Macedônia, venha nos ajudar. E assim que teve a visão, ele imediatamente partiu para aquele destino, concluindo que Deus estava chamando ele para anunciar o Evangelho ali. Então, glória a Deus que o Senhor se mostrou a ele nessa visão e ele realmente pôde partir para pregar o Evangelho. Então, que sejamos obedientes, né? Uma das características, assim, um dos maiores sinais de que a nossa fé está amadurecida é quando nós aceitamos a vontade de Deus. Por isso que Jesus, quando estava no Getsemane, ele falou assim: Pai, Mateus 26, 39, Pai, se possível, passe de mim este cálice. Qual é a segunda parte? Todavia, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres, e sim como tu queres. Jesus sabia que o que ele ia passar na cruz ia ser muito doloroso, muito humilhante, né? E ele disse: Pai, se possível, passe de mim, que eu não preciso passar por esse cálice. Às vezes nós temos essa vontade, né?
né? Eu digo, Deus, se possível que eu não passe por esse sofrimento, por essa situação, né? Nós podemos, pela nossa decisão, não querer passar pela prova, pelo deserto. Mas, aí vem a segunda oração. Contudo, Senhor, que não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mas não é só oração, é se sujeitar. Porque às vezes tem provações que Deus quer que você passe. Como os irmãos já sabem, para sair o quê? Fortalecido. Para ganhar experiência. Se uma pessoa nunca passar por provações, ela não vai ter maturidade suficiente, né? Para enfrentar os desafios. São as provações que te fortalecem, né? Ventos contrários que faz você ter força para rimar contra esse vento contrário. Se for só vento favorável, você deixa e você vai sendo conduzido, né? Mas quando você enfrenta as correntezas, cada vez mais você vai criando raízes. Então, irmãos, se a vontade de Deus te levar para um lugar onde você não queria ou imaginava estar, saiba de uma coisa: você jamais estará sozinho. Um dos maiores sinais de que a nossa fé está amadurecida é quando aceitamos a vontade de Deus. É aqui onde vai ter essa diferenciação. Qual cristão que está mais maduro ou não? É quando ele aceita a vontade de Deus, mesmo que isso lhe cause restrição, isso lhe cause sofrimento, mas você diz, Senhor, estou aqui, né? Por ti e para ti eu vou te seguir, e amém, né? E você segue na vontade de Deus, porque tudo é para a glória de Deus. Senhor Jesus. Vamos continuar agora do 11 ao 18. Cada irmão lê no versículo. Atos 16, 11 ao 18. Tendo, pois, navegado de Trode, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neópolis. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias, No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Amém. E haver um lugar de oração. De oração. Amém. Lugar de oração. Amém. Assentando. Sim. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham corrido. Ó Senhor Jesus. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu e ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto fez ela por muito tempo, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Na mesma hora. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Então, aqui nós vemos o resultado, os primeiros resultados de Paulo ter obedecido à visão do varão macedônio, né? Passe a Macedônia. E Paulo imediatamente foi obediente a isso e partiu. Quando Paulo partiu, ele sabia que algo iria acontecer. Eles estavam indo ali não era pela sua própria vontade. Eles estavam indo ali porque ele recebeu a visão e se Deus mandou, ele já sabia que algo iria acontecer. Logo ele estava debaixo dos planos de Deus e sabia que tudo estava acontecendo porque o Deus que ele já conhecia o enviou. E chegando lá, né, no sábado, eles saíram ali na cidade para junto do rio. E lá havia um lugar de oração e tinha muitas mulheres ali.
E Paulo começou a pregar o evangelho. A Bíblia diz que o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. E você vê aqui, né? Paulo pregou o evangelho. Vamos examinar a Bíblia. Paulo pregou o evangelho. Nesse mesmo dia, assim diz assim no 15: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então, irmãos, pregou o evangelho no mesmo dia, aconteceu aqui o batismo, né? Nós não vemos nenhum pedido de restrição. Você está isso, você está aqui, você fez isso, você fez aquilo. O que conta é o arrependimento. Se você já se arrependeu e você quer ter uma mudança de vida, o que te impede? Você ganhou a mensagem de Deus no seu coração, você quer trilhar esse caminho, você vai começar realmente a servir. Foi isso que Lídia fez, né? Ela realmente foi batizada e ali pediu para Paulo entrar na casa dela, né? E pudesse ali continuar esse serviço. Então, glória a Deus por isso. A palavra nesse retiro foi falada, né? Os irmãos oraram e no coração de Guilherme, que não estava ainda nem proposto, né? O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que os irmãos diziam, né? E graças a Deus essa decisão foi tomada e ele está convicto, né? Ele está convicto, como os demais irmãos aqui já vieram convictos, né? Ó Senhor Jesus. E graças a Deus por isso. Quando Deus tem um chamado, né? Deus realmente faz arder a chama no coração que a pessoa não consegue resistir, né? Senhor Jesus. E aí, o primeiro fruto dele ter obedecido à visão foi a salvação de Lídia e daquelas mulheres e da casa dela. Agora no 16, ele já ficou lá na casa, né? No 16, Paulo estava indo para o lugar de oração e saiu ao encontro dele uma jovem possuída de espírito adivinhador. O dono dessa jovem ganhava muito dinheiro por meio do serviço dela, né? E ela seguia Paulo e os demais cooperadores de Paulo e ficava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, eles estão anunciando o caminho da salvação. Mas isto se repetia por muitos dias. Senhor Jesus, isso se repetia por muitos dias. Então Paulo ficou indignado ali em seu espírito e, voltando-se, disse ao espírito imundo ali que estava na mulher: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, saia dela. E na mesma hora o espírito saiu. Senhor Jesus. Aqui, irmãos, vai também um ensinamento, né? Nós precisamos ter uma lição, ter um espírito de discernimento. Amém. Nem todo mundo que fala em nome de Deus está a serviço de Deus, né? Porque tem muitas pessoas que usam o nome de Deus, podem te bajular, né? Mas ainda assim está ali tentando te ludibriar, né? Te conduzir, né? Tirar vantagem. Porque talvez, né? Se eu passar a elogiar Paulo, ele nunca vai descobrir que aqui é um espírito contrário, né? Porque eu estou dizendo que ele é servo de Deus Altíssimo, ele está no caminho da salvação. Talvez Paulo vai pensar que, né? Eu estou apoiando esse serviço. Mas era só algo ali para se esconder, ou talvez para não ser descoberto, né? Disfarçar. Mas Paulo, ele tinha discernimento, ele percebeu: tem algo errado. Todo dia essa mulher nos bajulando o nosso pé, né? Todo dia. E ali ele sentiu, né? Está estranho, ele sentiu que ali era o espírito do engano, o espírito da adivinhação. E também, como ele percebeu que ela era adivinha e dava lucros, ficou mais claro ainda, né? Porque os espíritos malignos, né? Eles são exércitos, eles são soldados, eles se comunicam com o outro, estão em vários lugares, e aí eles sabem de muitas coisas, né, que estão acontecendo no mundo e dos planos dos homens e dos seres humanos, né? E por isso ele pode, de fato, saber muitas coisas, além do conhecimento que um ser humano sozinho é capaz. Senhor Jesus, muitas gerações de demônios, eles acompanham familiares, né? E ficam ali à espreita, sabendo de tudo. A intenção dele é afastar o ser humano de Deus. Mas Paulo aqui, ele usou de autoridade e ele repreendeu. Então saiba que tem pessoas que podem, às vezes, estar
de certa maneira, né, tentando te elogiar ou falar algo, mas às vezes pode estar se escondendo atrás de um pecado, de algo, para não ser descoberto, né? E nós precisamos ter a direção do Espírito Santo para que possa tirar todo o disfarce, não para descobrir a nudez de ninguém, mas para que nós não venhamos nos envaidecer por conta disso. Porque o que poderia acontecer aqui? Paulo, vamos ver aqui, Paulo, ela dizia como? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Paulo caminhando ali poderia ficar cheio de glória, né? Olha só que reconhecimento. Estão me chamando de servo do Deus Altíssimo, estou anunciando o caminho da salvação. Eu sou bom mesmo, glória a Deus. No outro dia, esse homem aí é servo de Deus, está anunciando. E ali poderia se encher de orgulho, né? De vaidade. Então, isso pode acontecer também, né? Mas Paulo não se deixou levar por isso. Ele não se envaideceu, pelo contrário. Ele reconheceu que ali havia algo estranho e Deus deu direção para que ele pudesse salvar aquela jovem. Amém. Mas Paulo também sabia das consequências, né? Porque havia ali lucro por meio não vou dizer nem dom, né? Por meio do espírito de adivinhação que estava dentro dela. Mas ele não mediu esforço para salvar aquela jovem. Deus queria salvar aquela jovem. Sim. Aquela jovem estava possessa, estava presa por um espírito de adivinhação. Os donos que lucravam não gostaram, mas eu tenho certeza que aquela jovem gostou, porque a entidade saiu do corpo dela. Ele agora poderia ter seu poder de escolha para escolher o caminho do Senhor, né? Para se decidir pelo Senhor. Deus salvou Lídia, Deus salvou as pessoas que estavam com Lídia. Sim. E certamente Deus teve um caminho nessa jovem. Amém. Os donos doidos por dinheiro, só lucrar, não gostaram. E aí agora planejaram, vamos prender esse homem. Vamos inventar uma desculpa aqui, são judeus, tá? Vamos prender esse homem por causa do dinheiro. O inimigo pensava que estava ganhando, né? Os homens pensavam que estava ganhando. Mas Deus não queria só salvar a jovem. Deus não queria só salvar Lídia. Tinha um homem ali na prisão, soldado, que Deus também queria alcançar, né? Nós não sabemos as entrelinhas ali, o que acontecia no coração daquele homem, mas certamente aquele soldado, ele passava por alguma coisa, ele era um chamado, ele era um escolhido de Deus, né? E na circunstância ali poderia ser impossível ele ouvir o evangelho naquele ambiente, só romanos, não queriam lidar com judeus que anunciavam o caminho da salvação, mas foi necessário ir alguns presos lá para que aquele homem fosse salvo. E talvez de outra maneira, de outra forma, aquilo não aconteceria. Senhor Jesus, então vamos ver essa passagem, o versículo 19 até o 25. Pode ir lendo, cada irmão lendo o versículo. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, a presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantando-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Ó Senhor Jesus. 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere inteiro e lhes prendeu os pés no tronco. Até o 24? 25. Isso. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. Amém. Eu dei uma pesquisada como eram as cadeias de antigamente. Diz assim, as cadeias da época eram divididas em duas partes, o cárcere externo e o cárcere interno. Na parte externa,
os presos desfrutavam de mais liberdade, podendo andar e receber visitas. Já na parte interna, o aprisionamento era bem mais rígido e geralmente reservado aos prisioneiros mais perigosos. A prova disto é que o carcereiro colocou as pernas de Paulo e Silas no tronco, para que se tornasse impossível qualquer possibilidade de fuga. Aqui também devemos considerar que após uma sessão de açoites, os presos ficavam completamente debilitados, o que provavelmente era a ocasião de Paulo e Silas. O próprio uso do tronco nas pernas também era um tipo de tortura, pois o preso perdia toda a mobilidade e sofria grande incômodo. Com seus corpos totalmente doloridos e submetidos a condições subhumanas, Paulo e Silas resolveram orar a Deus e cantar louvores a Ele. Naquele momento eles estavam com dor, fome e sede, mas seus corações estavam voltados a Deus. O texto nos informa que os outros presos também ouvem as orações e os cânticos de Paulo e Silas. Com toda certeza, esse foi um testemunho genuíno de dois seguidores de Cristo, Senhor Jesus. Ou seja, Paulo e Silas, eles não perderam a essência de um adorador. Irmãos, é realmente algo assim, embora na peça sempre tem um contexto, ali Silas está reclamando, né? Por que tal, mas a Bíblia não relata nenhuma reclamação, nenhuma murmuração. O que a Bíblia relata é que eles passaram a orar e a cantar louvores. Tomaram uma surra, o corpo devia estar todo ensanguentado, doído, né? Com os pés amarrados no tronco, não era nas mãos como nós colocamos aqui na peça, eram os pés amarrados no tronco, não podiam caminhar, e estavam ali realmente já por volta de meia-noite, fome, sede. Senhor Jesus, qual seria a nossa situação? Eu sou fraco, talvez eu estaria lá chorando, meu Deus, porque o Senhor permitiu, né? Fome, frio, não sei, né? Humilhação, mas esses dois servos de Deus, eles começaram a orar. Orar, tudo bem aos meus olhos, orar, eu também faria isso orando, né? Mas o louvor, irmãos, quando você louva, é uma demonstração de confiança em Deus e saber que está tudo bem, né, aos olhos de Deus. Você está passando ali que você está confiante, que Deus está no comando, Deus está agindo. O louvor é melhor que lamentos. E Deus operou através da oração e do louvor. São duas ferramentas maravilhosas. Amém. Você ora, você entrega a Deus. Entregou a Deus, agora só louve. Louve que as muralhas vão cair, né? Louve. Orou, agora depois de orar vai vir a confiança. Aí você louva e Deus vai agir. Amém. Então Paulo e Silas, eles não perderam a essência de um adorador. O que é que diz Salmos 23:4? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Amém. Porque tua vara, teu bordão, né, me consola. Ou me dirige, cuida de mim. A vara ali que o pastor cuida da ovelha, dirige os passos, né? Então, irmãos, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Aqui, esses dois estavam em uma situação talvez perto disso. Mas eles não estavam temendo mal algum, porque eles estavam louvando. Se foi o Deus da visão, passa a Macedônia. Sim. Se Deus mandou passar, né? Eles passaram, eles sabiam que algo estava para acontecer. Nós vemos aqui que a prisão era dividida em duas seções ali, né? A parte externa e interna. A parte externa, os presos podiam caminhar. Então não tinha um soldado sozinho, um responsável, né? Por um único preso. Todo mundo caminhava, então certamente os soldados de longe acompanhavam. Mas Paulo e Silas foram para o lugar mais sofrido ali da prisão e ainda mandaram que um guarda específico ficasse ali de olho nele, para não fugir. Até nisso é o cuidado de Deus. Trouxe dor? Trouxe. Mas Deus estava de olho no carcereiro e na família dele. Amém. Se ele tivesse numa prisão lá aberta para todo mundo, não ia ter esse cuidado individual. Mas ele foi para o lugar mais interno ali e aconteceu o que nós vimos, né? Aconteceu aquele terremoto. Senhor Jesus, o de repente de Deus muda tudo. Sim. Ó Senhor Jesus, o de repente de Deus muda tudo.
Aqui diz assim, sobre Paulo ter orado, né? E louvado. Muitas pessoas, por pedir e não receber, viram as costas para Deus. Porém, um verdadeiro adorador sempre encontrará motivo para cantar. Podem prender os pés do adorador, mas ninguém cala a sua voz. Nada impede o seu canto. Senhor Jesus, essa história nos ensina que mesmo nas situações mais difíceis, podemos confiar em Deus. Amém. Ele sempre tem um propósito e pode transformar maldição em bênção. Amém. Transformar algo mal em algo bom. Ó Senhor Jesus. Mesmo na prisão, irmãos, não desista da fé e continue orando e louvando a Deus. Senhor Jesus, o louvor deles mostrou que a adoração a Deus não depende das circunstâncias, mas do seu relacionamento com Deus. Isso nos ensina a manter a esperança e a paz interior, mesmo nos momentos mais difíceis, sabendo que Deus tem o poder para transformar nossas situações. Então, aqui realmente Deus nos mostra que nas situações difíceis, Deus tem algo a nos ensinar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amém. A vontade de Paulo não era a vontade de Paulo. A vontade de Paulo era a vontade de Deus. Era o que Deus queria. Ele deixou de lado a sua vontade e estava submisso à vontade de Deus. Senhor Jesus. Amém. E ele foi uma pessoa que sabia que para muitas coisas boas acontecerem, às vezes precisam passar por um processo, né, de enfrentar desafios. Sim. As coisas não são às vezes como nós queremos. Verdade. Pá, em um toque acontecer tudo de bom e já é maravilhoso. Não, tudo tem um processo, né? E para que aquele carcereiro fosse salvo, Paulo precisou tomar açoites, uma surra ali, passou por tudo aquilo, mas o coração de um missionário, né, diz que vale uma vida para salvar uma pessoa, e ele realmente se submeteu a isso. Sim. Então, glória a Deus, irmãos. Por muito menos hoje, na nossa geração, muitas pessoas abandonam, né, o caminho do Senhor, viram as costas para Deus, porque Deus permitiu alguma situação, né, e a vida paralisa, não consegue mais desfrutar de Deus. Mas Deus nessa noite, Ele está dizendo, né, meu filho, eu estou contigo. Tem coisas que você não entende porque você está passando, mas Deus, o tempo todo Deus é bom, né? E mesmo que nós não entendamos, tem uma razão porque certas coisas aconteceram em sua vida, né? Deus pode estar te guardando de algo que poderia acontecer pior lá na frente, né? Porque Deus, Ele vê o passado, vê o presente, Deus já sabe o futuro. Deus nos guarda, né? Deus nos guarda. O que nós precisamos é ser como Paulo e Silas, confiar em Deus, mesmo nas circunstâncias ruins, mas sabemos que Ele é soberano e Ele tem um cuidado por nós. Finalizando aqui, vamos ver o versículo 27. O versículo 26, eu vou ler o 26, os irmãos acompanham. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Lídia, sua família, jovem adivinhadora, recebeu essa oportunidade, né? E o carcereiro e a sua família
puderam crer e serem salvos por meio dessa situação. Então, Deus permite situações, mas em tudo Deus quer que haja um propósito de salvação. Salvação para nós, salvação para o próximo, né? Ó Senhor Jesus. E aqui nós vemos Paulo salvando. O carcereiro imediatamente ele ia cometer um suicídio. Por quê? Ele sabia que a vida dele iria ser ceifada ali quando as autoridades percebessem, né, que os presos todos fugiram. Mas eu acredito que todos os presos foram impactados pela oração, pelo louvor e pelo terremoto. A Bíblia não registra, mas aquilo ali ficou marcado na mente deles, né? Sim. Estava na prisão e 2 homens lá cantando, orando, porque diz aqui que eles ouviram. E de repente começou um terremoto, o chão começou a tremer, né? E as cadeias todas se abriram. E todos ficaram ali perplexos, né? Com certeza. Ficaram admirados com aquilo ali. E ali Deus teve um caminho, né? Talvez, né? Muitas pessoas ali puderam depois buscar o conhecimento desse Deus. Amém. Senhor Jesus. Então na prisão também Deus alcança. Amém. E às vezes é preciso um terremoto para que haja salvação. É verdade. Às vezes quando todas as coisas estão boas, muitas pessoas não aceitam. Está vivendo a sua vida, está tudo tranquilo, nada está trêmulo, nada está tremendo. Mas às vezes quando os alicerces balançam, eu preciso de Deus, eu vou procurar Jesus. Venha que o Senhor aceita, né? Amém. O Senhor aceita. Né? Venha como estás. Se puder ir, enquanto está aí inteirinho, cheio de força, né? Deus está te chamando. É bom você já aceitar e ir, né? Mas se está resistindo, a Bíblia diz, dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. A nossa linguagem aqui não adianta dar murro em ponta de faca. Uma hora Deus vai chamar. E vai ser tão forte que você não vai resistir. Então, se Deus está te chamando para servi-lo, para continuar nesse caminho, de abandonar a idolatria, como o Jason falou, né? Abandonar tantas coisas, né? Os prazeres da carne, ter uma vida agora de devoção ao Senhor Jesus, de seguir o Senhor Jesus, faça essa aliança com Deus, né? Peça a oração, né? Continue participando dos cultos, das reuniões, e Deus vai se agradar muito disso. Não espere um terremoto, mas se já existe aí um terremoto, né? Diga, Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? O que é que nós dizemos? Creia, Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Se no final alguém quiser oração, né? Os irmãos estão aqui para orar para a sua vida, quer fazer uma aliança com o Senhor Jesus, quer seguir esse caminho, Deus está de braços abertos para te receber. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Paulo, nós estamos presos. Paulo, está tudo doendo. Silas, para de reclamar. E a partir de agora vamos adorar. Deus permitiu eu entrar nisso aqui. Doendo demais. Não é agora que vamos destruir. Se a gente começar a adorar, o nosso Deus vai invadir esse lugar. Pegar o quê? Pegar o quê? Silas, eu também não sei, a gente tem que adorar. Se a gente ficar aqui só para reclamar, eu não consigo. Ele vai nos matar. Pegar o quê? Pegar o quê? Por favor, e siga essa prisão, ele não nos libertar. Com certeza lá no céu nós iremos morar. Amor, vamos cantar. Amor, vamos cantar. Mas assim, no canto aí, eu olho aqui. Então começa assim. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível.
corrente acabou de cair. As correntes caíram. As correntes caíram. As correntes caíram. As correntes caíram. O Cacilhava não tem prisão. Nem depressão que segura um adorador. Tá sentindo o que eu tô sentindo, Tocha? Eu tô sentindo a parada do bote. As paredes se moveram. Olha o tanto de preso que tá indo embora, Paulo. Você vai nos perguntar o que foi que fizemos pra sair daqui? O que vamos falar pra aquele homem, Paulo? Fica tranquilo, eu já sei. Desceu na terra e reparou de guerra. Você tem que ter fé. Em nome de Jesus, não te faça mal algum. Estamos todos aqui. O Senhor Jesus tem um propósito na sua vida. Você sabe por que você está aqui? Não! Ele te ama e quer transformar a sua vida. Senhor, como pode fazer isso? Eu, Saulo de Tarso, perseguia os cristãos, matei crentes, mas um dia, no caminho de Damasco, o Senhor me encontrou. E a partir desse momento, Ele transformou a minha vida. Ele mudou a minha história. Ele me salvou. E Ele quer também te salvar. Senhor, como é que eu posso ser salvo? Arrependa-se dos seus pecados. Creia no Senhor Jesus. Sim. E será salvo tudo. Soberano e eterno Pai. Amém. Obrigado, Jesus, pela essa transformação, esse poder, Pai. A qual o Senhor incumbiu e trouxe aqui neste lugar. Amém. Obrigado, Pai, por o Senhor ter guardado e colocado no coração e na mente do teu filho, Pai. Amém. Pai, esta palavra, Pai, que se com tua boca confessar os seus pecados e com o coração crer para a justiça de Deus, amém, será salvo. Amém. Por isso que nós estamos felizes e alegres, Pai, pela conversão desse carcereiro. Amém. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Amém. E por tudo que o Senhor ainda deve fazer. Amém. E toda a honra e toda a glória será dada a ti, Jesus. Amém. E as palmas de recebeu a oração, amém. Glória a Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Oh, Senhor Jesus. Muito obrigado.